Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que Deus revele a sua palavra dentro de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Esse texto conta a história de um milagre realizado por Jesus. 5 pães e 2 peixes, talvez tainhas. Jesus alimentou uma multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Houve fartura para todos. Todos comeram e se fartaram. Quando todos estavam satisfeitos, os discípulos recolheram o que sobrou. E o que sobrou deu para encher 12 cestos ou cestas com essa sobra. Jesus caprichou e fez sobrar 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Mateus capítulo 14, o verso 20, vamos ouvir. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Essa sobra de 12 cestos cheios é o que me chama mais atenção nesse episódio. Jesus é o pão da vida, que veio até nós para nos encher desse pão, que é Ele mesmo em nós. Eu creio que Deus quer fazer os nossos cestos transbordarem. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Deus só encheu aqueles cestos porque eles estavam vazios. Se eu aqui agora quisesse lhe trazer 50 quilos de ouro em pó, ele pedisse: vá buscar a vasilha que vou encher de ouro em pó. E você chegasse aqui com a sua vasilha cheia até a tampa de areia. Quanto de ouro em pó eu poderia colocar na sua vasilha? Quanto de ouro em pó você iria levar? Nada. Por que você não levaria nada? Porque a sua vasilha está cheia de areia. Entende? Nada da vida de Cristo em você, enquanto você estiver cheio da sua vida pecadora. João 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. A versão que estou usando aqui diz assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem odeia a sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira, a vida eterna. Você vê, sua vida é vida pecadora, é vida terrena, não serve para Deus, é pecaminosa, é egoísta. A vida de Deus é outra vida. E Jesus está aqui no texto propondo uma troca. A nossa vida, vida egoísta, vida pecadora, pela vida dele. Deus tem que tirar a nossa vida para poder colocar no lugar a sua vida, a vida de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Porque morrestes. Morte espiritual no corpo de Cristo na cruz. Porque morrestes. Cristo é a nossa vida. Morrestes. Perdemos a nossa vida na morte com Cristo na cruz. O que é morrer? Morrer é perder a vida. E no caso aqui, é perder a vida pecadora por meio da morte com Cristo na cruz. Cristo que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo entrou no lugar da vida que perdemos. Não é a minha vida, mas a vida de Cristo. Cristo substituiu a nossa vida dentro de nós. Cristo, que é a nossa vida. Colocando isto em termos de fé, fica assim:
Morri e Cristo é a minha vida. Quanto custa esta vida? Não custa nada. Eu lhes dou a vida eterna. Foi o que Jesus disse em João 10, verso 28. Só crer na palavra de Deus, apenas crer, basta crer, e crer com uma fé que jorra da própria palavra de Deus para o nosso coração, uma fé que a graça de Deus providenciou para nós. Antes de Deus nos encher com a vida abundante de Cristo, Ele precisa nos esvaziar da nossa vida pela obra da cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Na cruz, Deus nos esvaziou da nossa própria vida pecadora, e na ressurreição nos encheu com a sua própria vida. Deus quer que, além de reconhecermos que somos pecadores, cheguemos ao fim de nós mesmos, ao reconhecer a nossa morte com Cristo na cruz. Meu fim é o começo de Cristo em mim. Você crê seu fim em Cristo? Você crê a vida de Jesus em você? Você crê o viver de Cristo em você? Cristo vive em mim a abundância de Deus, a fartura de Deus. Cristo vivendo em mim significa que o amor vive em mim, o perdão vive em nós, a justiça vive em nós, a humildade vive em nós, a santidade vive em nós, a pureza vive em nós, a obediência vive em nós, a coragem vive em nós. Por quê? Porque tudo isto é a vida de Cristo em nós operando. E tem muito mais. E tem muito mais. Então, temos um milagre, o milagre de 12 cestos cheios. Jesus mostra aos seus discípulos que eles podem ser cheios e transbordantes daquilo que ele veio trazer. Eu creio que o objetivo de Deus é que nós sejamos cheios da sua fartura, da fartura da sua vida em nós. Quando Ele opera, sobra, e quando Ele faz, transborda, porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mateus capítulo 14, o verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Os pães
precisavam ser partidos por Jesus para serem abundantes. Inteiros eram apenas 5 pães, mas partidos por Jesus foram abundantes e bastante, a ponto de sobrar 12 cestos cheios. O que significa pão partido, simbolicamente falando? Pão partido significa morte. Pão partido é o símbolo da morte. Jesus é o pão partido para que nós fôssemos partidos nele naquela cruz. Ele morreu para que nós morrêssemos com ele. Assim, Jesus é a fartura de Deus para o meu nada. É a abundância de Deus para aquele que morreu e ressuscitou com ele. Algo precisa ser quebrado ou morto em nós para que sejamos cheios da vida de Deus, da vida de Cristo. Primeiro, precisa morrer em Cristo para experimentar a fartura de Deus. O segredo de viver a abundância de Deus é permitir que Deus faça o milagre da abundância em mim. Mateus 14, o verso 17 e 18. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. Entregue tudo para Jesus. Deixe tudo nas mãos dele, porque ele é suficiente para nos preencher do tudo que ele é e do tudo que ele veio nos trazer. Se o discípulo tivesse se agarrado aos pães, dizendo: não dou, não entrego, é meu, não abro mão, tem que render a ele a nossa vida, a nossa vontade, tudo, para que ele realize o milagre da abundância em nós. Quando os discípulos disseram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes, eles estavam dizendo: não temos condições, não temos recursos, é muita gente, não dá para nós. Quando nós não podemos fazer nada, aí Deus faz tudo e muito mais. Eles não tinham a capacidade de fazer milagre, mas Jesus tem. E eles entregaram os pães e os peixinhos, e Jesus operou a abundância. Jesus operou e a abundância surgiu. Nós não temos competência, mas nas mãos de Jesus a coisa funciona, e funciona abundantemente. O segredo da abundância espiritual é a nossa morte com Cristo e Cristo vivendo em nós a sua vida
rica em tudo. E esta vida abundante é ministrada uns aos outros. Foram os discípulos que serviram ao povo. Sem a vida de Cristo operando, não existe comunidade sadia, não existe fartura entre nós, fartura de amor, de perdão, de amizade, de comunhão, de alegria. É vida compartilhada. Primeiro Deus compartilhou esta vida conosco e nós vamos compartilhar esta vida com o povo, com outras pessoas. Cristo deseja se manifestar em mim e através de mim aos outros. Por isso que a gente canta: vem revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em nós, porque eu ministro vida em você e você em mim, a vida de Cristo, a vida do Senhor. Deus quer fazer de nós o seu milagre para encher a cesta daqueles que Ele previu salvar com a sua graça soberana. Desejo que a sua cesta seja cheia da vida de Cristo, cheia de Cristo a ponto de transbordar.